palmas. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os irmãos descobriram que Deus não gosta de crentes sem prudência. A falta de prudência está na Bíblia, destrói. Quando você traz uma pequena, nós vamos orar, né? Mas às vezes eu, pela graça de Deus, nós, quando vamos pregar a palavra, a gente não visa se a igreja está lotada, ou se tem alguém que queira ouvir a palavra. A gente avisa se tem alguém que queira ouvir a palavra, que é o correto, não é? A gente vem com todo prazer, porque sabe que tem alguém que gosta, que quer ouvir a palavra. Aleluia. Inclusive, vamos estar na direção. E isso chama-se prudência. E fala de prudência entre o quê? Tolice. E acompanhado com a tolice vem a loucura. E as loucas ficaram. E a minha esposa vem da sua participação.
estava falando e ele dizendo isso, igreja, quando você está comentando das coisas do alto, das bênçãos, de tudo que o Senhor faz, você está testemunhando o nome de Cristo. Você está falando do amor dele por nós, o amor que é incomparável, como o irmão falou, nós não merecíamos nada, mas estamos aqui porque ele nos amou primeiro. E muitos não conhecem, não sabem, ele nos amou primeiro. E por isso que estamos nessa noite aqui. Não importa a chuva, o calor, o frio, porque a sensação é dele. Quando você precisa ir ao médico e você não sai correndo, vai lá então para a casa do Senhor. A gente tem que glorificar e bendizer o nome dele, aquilo que ele já fez na nossa vida. Aleluia! Mas Glória a Deus! vamos orar para aqueles que estão Guarda teu nome, glória! O servo do Senhor sempre fala na Santa Ceia que uma pessoa, quando está brava na fé, é porque não perdoa. Ele sempre fala. Quando você vê uma pessoa fraca na fé, é porque se a pessoa não tem o coração para perdoar seu irmão, ele enfraquece. Quando você perdoa, pede perdão e perdoa, você libera perdão, você nunca vai enfraquecer na fé. Agora, se você guarda mágoa e está ressentido, aí você enfraquece. Mas aqueles que estão buscando a misericórdia de Deus todos os dias, pedindo perdão, nós pecamos isso, buscaram, mas peça perdão todos os dias, e Ele renova todo dia nossas forças, Ele dá graça e força para estar aqui, porque nós não somos bons, bons somente Deus, que deu seu Filho amado para salvar o miserável pecador. Não era para a gente estar aqui, mas Ele nos alcançou. Vamos orar. Glorioso Deus bendito, nesta noite, eu te apresento, Senhor amado, teus servos, que nos deu essa oportunidade, Senhor, todas as sextas-feiras aqui, falando do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua presença, meu Deus querido, meu Deus poderoso, venha guardar a nossa vida, a vida dos teus servos, a vida dos dirigentes, Senhor, dos obreiros, dos pastores, dos membros, e de todos os colaboradores, Senhor, que estão no meio de nós. Visita, Senhor, meu Pai, as nações que estão contigo. Mas Jesus tem uma conversão, salvação, essa autoridade na terra, meu Pai, entrega a nossa situação. Porque você não viu, você não viu, você não sabe o que trabalhar, meu Pai. Guarda teu servo, guarda teu Senhor na terra. Essa grande promessa abençoa teu servo, que vai trazer essa palavra nessa noite. Seja conosco na nossa jornada. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você é oferta para ajudar na obra de Deus. Apresente aí com alegria. Se alguém pode ajudar, ajude com amor, com graça em cada coração. A maior oferta, a Bíblia diz que é a nossa presença, não é? Reunidos, louvando e bendizendo o nome dele, o Senhor da glória. Senhor Deus, Pai poderoso, receba a oferta dos teus servos, Senhor. Que o Senhor tem preparado, meu Deus, porque o Senhor preparou tudo primeiro, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E como nós, eu vou pegar uma carona com a interpretação do irmão, o seu oferta não é para expulsar, não é mais para expulsar devorador, não, tá? Na nossa vida não tem mais devorador, não. A nossa vida não tem devorador mais. Tem, irmão Luiz? Tem nada. Nós ofertamos porque somos abençoados, que Deus conseguiu abençoar. Maravilha. Compreenderam? Se tem devorador, está debaixo da maldição. Mas o sangue de Cristo então não valeu nada. E isso é o que se vê muito. Sai devorador, sai, é cada ironia. E não dá para se. E os mais simples, eles creem. O problema é esse. Os mais simples creem em tudo isso. Que o devorador só sai para ofertar. E o devorador saiu quando aceitou Cristo. Lá na cruz do Calvário. Pouca maldição foi quebrada. Toda. Maldição não quebra com ritualismo, não, só com arrependimento. É lindo a palavra. Esses dias eu preguei aqui, eu falei, irmãos,
por obra de macumba. Eu falei, mas calma aí. Eu falei, ensina aí. Se eu ver você levantando a mão por causa de obra de macumba, você não vai abrir tudo aqui, você não prega mais, você não vai mais nada. Porque você está debaixo de maldição. Como que você tem o Espírito Santo na sua vida, a macumba pega em você? Como assim? Não, está escrito até mesmo em Gálatas 3:9, os que são da fé são benditos. São benditos, O crente Abraão. Irmãos, é tanta Não existe injustiça. mais obra de macumba na vida do crente, não, gente. Não, é lamentável, a gente sente, a gente chora por dentro. A gente crê que está escrito, né, irmão? A gente chora porque vê a simplicidade do povo, o abuso das costas, revelações, o contrário da palavra. A Bíblia diz uma coisa, a pessoa diz, meu Deus me revela, outro, Deus me revela, se eu olhar, não é da Bíblia. Não é. De jeito nenhum. Então, é preciso tomar cuidado. E a mulher lá acrescentou, e a égua lá, que o meu irmão leu, ela não trouxe uma acréscimo, não tocaremos. Olha aqui, nós vamos, nesse contexto, contradizer aqui em 1 Reis 13, quando o profeta de Deus saiu lá do reino do sul e foi lá para o reino do lado, que o Luiz até conhece com bastante propriedade. Aí Deus falou, não coma nesse local, nesse lugar, nem beba água, nem volta para o profeta velho lá. Olha aqui que o profeta velho desacresce. E hoje é um perigo. Em 1 Reis, capítulo 13, versículo 11. É a palavra de Deus. Por meteu o profeta velho. Mas Deus tinha dito ao profeta primeiro, não volte para o mesmo local e não coma nem beba nesse local. Aí, se o irmão Luiz quiser fazer essa leitura aqui no versículo 11, 12 e 13. Tá. Morava em Betel o profeta velho, cujos filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Contaram também a seu pai as palavras que dissera ao rei. Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram os filhos o caminho por onde se fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, selaram-lhe o jumento, ele montou e foi após o homem de Deus. Vai até continuando, Ele encontrou assentado debaixo de um carvalho e perguntou, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele, sou. Então lhe disse, vem comigo à minha casa e come pão. Disse o homem de Deus, não posso voltar contigo, nem entrar contigo, tampouco comer pão, nem beber água contigo neste lugar. E depois, completa as frases. Foi-me mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Respondeu-lhe ele, também eu sou profeta como tu. E um anjo me disse por ordem do Senhor, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, mas ele estava mentindo. Compreenderam a situação? Irmãos e irmãs? Ele poderia ser até um profeta de Deus, um profeta velho, só que foi enganado. Exatamente. Enganado. E o outro profeta, que veio lá do sul de Judá, repreender o Roboão lá no altar, mas aqui a história é bem conhecida, o Roboão também fez o convite, pode ver que a investida não foi só uma. O Roboão falou, olha, eu vou te honrar, você vai para minha casa, vai comer, vai beber, assim por diante. Aí ele resistiu. E para a segundo convite. Aí o profeta velho manda os filhos buscar o homem, encontra o homem, diz, olha, meu pai, eu não fiz voltar para você comer e beber e se satisfazer. Aí ele rebateu, não, eu não como pão, nem bebo água nesse local, nem volto pelo mesmo caminho, porque o Senhor Deus me
usou o nome de Deus em vão. Não, eu sou profeta igual a você, e o anjo de Deus me falou, chame o homem de Deus, coma e beba. Faz ele voltar e comer pão e beber água. Isso. Faz ele voltar. Falou, né? Faz ele voltar. Isso. Quer dizer, o diabo, né? Não é outra coisa, senão o diabo, né? Já é nação direta, não tem rodeio não, é ele. E aí, quando eles estavam comendo pão e lá almoçando, lá, cantando lá com o roubo, pegando a refeição, aí o Espírito de Deus vai usar o profeta velho, né? Clamou, ai, você que veio do sul, foi rebelde a palavra, não veio ouvir para saber que coisa. Aí depois Deus usou ele para falar. Depois que ele foi enganado, aí o profeta velho diz, você está enganado. Agora a sua sentença já está determinada. Você vai morrer. E a palavra aqui na sequência diz que ele na volta, o leão matou, não comeu ele, não estrangulou a jumenta, mas fez somente aquilo. É o que está ocorrendo hoje, como o irmão citou. E o problema é que a palavra da verdade, ela está orientada nos membros da igreja, mas é a palavra, não é o pregador. Nada pode substituir o que está escrito. Exatamente. É a palavra de Deus que traz a segurança. Agora, essas que o irmão falou, o menino vai ser pastor, então Jesus não vai voltar agora de jeito nenhum. No período, no mínimo de 20 anos para mais, ele não vai voltar. É uma da grande submissão. E as pessoas, infelizmente, creem, irmão Francisco. Glória a Deus. Não podemos. O Espírito de Deus veio sobre nós para que nós tenhamos a defesa da nossa fé cristã. Tenhamos a prudência, mencionado como a palavra diz, o irmão até leu, veja bem, falar a verdade um com o outro, porque somos membros uns dos outros. Ora, Tiago, o apóstolo Tiago, ele era dirigente da igreja primitiva, e ele doutrinou a igreja da mesma maneira que nós estamos falando. Isso é uma alegria para nós. As mesmas palavras que os profetas falaram, Jesus confirmou e deu fundamento apostólico. E os apóstolos trabalhavam dentro da palavra. E nós trabalhamos em parceria com os apóstolos e os profetas de Deus. É uma pregação que ela transmite confiança, segurança. Vamos ver aqui em Tiago capítulo 4. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Tiago 4, 13 até o 16. Tiago doutrinando a igreja sobre a oposição que já naquele tempo já existia, mas hoje está pior. É uma realidade. Nessa palavra, Tiago 4. Tiago capítulo 4, versículos 13 ao 16. Diz aqui a palavra do Senhor nosso amado Deus. Aleluia. Tiago, palavra de Deus. Diz a palavra, na minha Bíblia é até título, não é? A falibilidade dos projetos humanos, as falhas, a pessoa é falida, os projetos são falidos. Está no título, pode ler, irmão. As irmãs encontraram? Amém. Amém. Então, E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devíeis
Não é um pecado voluntário, isso aí não é pecado voluntário. É pecado, está omisso a fazer certo e faz errado. Recebe atestado de todo e assim por diante. Agora Tiago está referindo, já trazendo para o Salmo 90, não é que fala os dias vão passar, assim por diante, como uma era que seca e lança fogo. Aí Tiago está referindo, vós que gloriais nas vossas presunções, aquilo que a pessoa pensa que está certo e está errado. É de natureza maligna. Os nossos projetos para amanhã podemos fazer, mas não aproximar. E aqui a palavra diz, em vez de dizer e faremos isto, aquilo, em vez disso, dizer, se vivermos e se o Senhor permitir, faremos isto ou aqui. Mas nós, na época, tinha pessoas que já tinha aquela inclinação, que era omisso ao erro, chamado pecado capital. E o portador do pecado capital funciona assim. O pecado capital funciona assim. Como nós vemos. Aí ele diz, agora vós gloriais, vossas presunção. Algumas traduções de jactância é a mesma. Toda glória como esta é de natureza Satanás e não vai não. Sabe o que é que acontece? É o que o irmão citou. A serpente falou, olha, Deus tem a tua cabeça retida aí. Você tem que movimentar, tem que fazer alguma coisa. Porque ele sabe que se você fizer alguma coisa, então você vai ser mais beneficiado. Foi isso que a serpente falou. Tinha a tua cabeça retida. E hoje? Não, o sacrifício da cruz não é suficiente, não. Você tem que criar um paralelo para ajudar a chegar lá na glória. Ou para que Jesus seja apenas um a mais. Está cheio disso? Não. E o problema é que tem agora toda a visão revelada. A Bíblia diz assim, não, Deus não, que Deus, nós que pregamos, o irmão, talvez outros também, nos diz assim diz a palavra, nos diz a palavra de Deus. Mas a inversão de valor diz assim, o Espírito de Deus me revela. Está cheio disso. Você vai olhar, não é o que a palavra diz. Então o apóstolo, doutrinando a igreja com todo respeito, o ensinamento de Cristo, que como nós sabemos, diz, né, que o dia de amanhã não pertence a vós, mas afasta cada dia o seu problema, cada dia o seu mal, e ainda mais o pão nosso de cada dia. Nos livra do mal cada dia. Está bem na oração do Pai Nosso, conhecida como oração modelo. E que todos reconheçam que tu és santo. É o desejo que o Senhor nos detém, revela para nós. E todos desejamos que o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade. Como diz Pedro, Judas também diz a palavra. Então, se a gente não continuar pregando assim, o que acontece? Jesus já deu a palavra-chave. A loucura não afasta a pessoa. O homem está sendo precipitado. Vamos dar uma olhada no livro de Provérbios, já vim de lá, né? Capítulo 14, se não quiser ler. Provérbios 14, 29. É uma palavra do Senhor, ela tem essa segurança plena. E não adianta emocionar com Deus quer quantidade com qualidade. Pode ler, irmão, 14, 29. O homem paciente é grande em entendimento, mas o precipitado demonstra loucura. E o problema é que essa chave loucura, a palavra-chave, a palavra loucura dita por Cristo, ele foi bem claro, sem rodeio. E as loucas ficaram de fora.
precipitado de ânimo. O longânimo são grande entendimento, é longânimo. Pessoa que tem a reflexão. O pregador está pregando e a pessoa está avaliando, igual os bereanos, não é? Era bem mais prudentes, aqueles de Bereia. Avaliando. Você está avaliando aonde? No nosso livro Defesa da Fé, no livro sagrado. Sagrado, é a defesa da nossa fé cristã, diz a palavra do Senhor. Agora, quantas? Bom, eu aceitei Cristo. Dá para ficar satisfeito? Ou não? Não, eu estou muito ansioso, eu tenho que fazer um sacrifício, porque na minha mente veio o quê? Veio uma revelação suposta, que se eu não fizer esse sacrifício, eu não chego à perfeição da palavra. Então, o que sucede? Nós estamos falando, precipitou em ânimo, exaltou a loucura, porque a Bíblia é repleta, mas não só escrito na Bíblia, mas a Bíblia é repleta do testemunho de Jesus na letra, mas também no nosso coração. Está em dois lugares. A lei de Deus escrita em nossos corações. Isso aí não está compreendendo? Se nós não tiver essa prudência para defender a nossa fé cristã, o que aconteceu lá em Crônica, não é? 21, não sabe, sobre Micaías e os 400 profetas de Acabe. Micaías, um homem só, mas perseverante no discernimento. Aí Micaías falou: se tu voltar da guerra, Deus não me fala. E os 400, vai vitória, é vitória. E não precisou nem alguém usar uma pontaria profissional. Não, um soldado fez assim, ó. Na sua simplicidade. Vai para qualquer Deus lugar. Deus só uma flecha na onde? Para qualquer lugar. Porque a palavra dele Foi bem, hein? O rei estava bem equipado, hein? Ele criou tanto os profetas que ele não foi despreparado, ele foi com a armadura toda preparada contra as flechas. Mas um buraquinho que ficou pela fivela da cinta, ali o homem da simplicidade foi bem no local onde atingiu a carne. Os irmãos compreendem quando Deus fala que não tem dificuldade nenhuma? É uma coisa linda a palavra. E hoje nós não defender a nossa fé. O que acontece? A gente vai ficar caminhando para trás, pensando que está indo para a frente. Exatamente. A palavra, ela não pode acrescentar nem diminuir. Não sei se nós já tivemos um comentário outras vezes, mas o acréscimo da palavra acresce uma praga em cima das pessoas, mas hoje ou mais amanhã a Bíblia diz. E as pessoas que diminuem a palavra, tira a palavra, Deus tira o nome do livro da vida. Está aqui no Apocalipse capítulo 22, os versículos 18 e 19. Deus falando bem assim. Agora, nossa convivência é justamente o que Jesus disse, parece que é 8,32 de João. Conhecereis e ela. Vamos fazer uma campanha de libertar o irmão Francisco, o irmão Luiz. Fazer uma campanha para libertar o irmão Luiz, porque ele só liberta com sacrifício. Sempre que ele já está, uma comparação, né? Sempre que nós já estamos no ministério da verdade, quem o que é que nos liberta da verdade? É Deus em nós, o Espírito de Deus em nós. Precisa fazer campanha para isso. Não tem como. Primeiro, que é o dia que não pertence a nós. Segundo, dê uma olhada para nós aí, irmão, como nós estamos nesta convenção de defesa da fé cristã, aí no capítulo 14 do Evangelho de João, e versículo 23, e também até o 26, né? 23, 24, 25, 26, o 26 da
os membros do corpo de Cristo, irmãos e irmãs, têm um ministério pessoal. Tem um ministério pessoal por causa da morada do Espírito de Deus em nós, quando demos lugar à palavra dele, e Deus não faz acepção de pessoas. E aí já disse: alguém me ama, o Pai o amará. E viremos eu e o Pai para ele, e nele faremos. Irmãos, nessa noite o Espírito Santo chegou. Terrível, né? E lá onde a gente estava, quem anda conosco direto? É o Espírito Santo, o Senhor da glória, está compreendendo? Jesus, aonde ele chega, faz mudança. Jesus não chega, ele não se desloca em lugar nenhum. Ele é como o vento, não se espiritualmente não se sente, não vê, mas sente. Jesus, o Senhor da glória. E quando o Consolador viesse, o que ele fazia? Ele vos faria lembrar, vos ensinará todas as coisas, ensinaria, e fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Desde quando nós conhecemos a história da descida do Espírito Santo, uma vez por todas na vida dos perseverantes, ele fez lembrar as palavras que Jesus falou que traria, e agora está dentro de nós, tanto fazendo lembrar, ensinando e fazendo lembrar de todas as coisas que o Senhor da glória falou. Agora, esse acordo, como o irmão citou, a nossa carne não se converte, a gente tem falha, pede perdão para Deus, uns para os outros em Cristo, e vamos perseverando nessa jornada. É uma realidade nessa palavra, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Se o irmão ler aí em Mateus 12:7, vamos analisar bem. Ninguém fala disso. Perdão, o acordo que nos leva à perseverança na palavra de Deus. Mateus 12:7. Se, porém, vós soubesse o que significa misericórdia quero, não sacrifício, não condenarias os inocentes. Isso, Deus não nos deu uma regra de ritualismo para chegar a uma conclusão. O que ele pede é que nós vivamos sempre em acordo. Que a misericórdia é acordo. Foi quando ele foi criticado, ele estava trabalhando, colhendo no sábado e comendo juntamente com seus discípulos. Aí ele disse: não, eu não coloquei uma regra sobre sacrifício. E quando nós não recebemos essa regra, Deus nos considera como inocentes. Nos inocentou da regra, nos inocentou. Ele disse: eu não condenarei os inocentes, porque eu não pus uma regra. Mas o irmão leu nesta noite, e lá no jardim do Éden, Deus pôs uma regra. No dia que comer, certamente é lei, foi uma lei condicional. Ele desmontou a inocência do homem, passou para a diferença. Só que nós, no Novo Testamento, nós não encontramos, irmãos, uma regra sobre sacrifício. Mas Jesus ele não quer sacrifício, ele quer o acordo, que é a misericórdia. E isso consecutivamente, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Agora, como que nós vamos violar a palavra dizendo que Deus me revelou? Você tem que fazer um sacrifício, a maldição não é quebrada. Só pode ser uma mistura da carne com o espírito, ou do paganismo com Cristo. Paganismo com Cristo não, porque o paganismo Cristo não se mistura com o paganismo. Né? Santo é santo, pagão é pagão. A pessoa tenta fazer, mas não faz. Ou é santo, ou é, então, pagão. Diz a palavra do Senhor, nosso Deus, essa mesma. Esse texto que o irmão leu é um contexto do livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6.
vivendo na época da lei, mas ele não confiava nas obras da lei. Ele já via Jesus, Salvador da sua vida, na graça. Os profetas vivendo na lei, mas eles, referente à salvação, eles consideravam como já estivesse vivendo com Cristo na graça. Na graça, exatamente. Por isso que Osé disse que significa, assim diz o Senhor, misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que qualquer tipo de holocausto ou de sacrifício. Davi mesmo não morreu por causa da graça, porque ele pecou, adultério e homicídio. Pela lei, Morria ele e ela. Morria os dois. Mas aí Deus manifestou a graça através de Natan e falou: ó, Deus transpassou o teu pecado para que não morras. Mesmo no tempo da lei já tinha exceção. Abriu uma exceção. Deus mesmo fez isso. Deus mesmo abriu a exceção. Abriu a exceção. Mostrou a graça, a misericórdia ali. Isso, justamente. Aí, e o interessante é que o rei compreendeu. O mais maravilhoso é que Deus fez que o rei compreendeu que ele foi livre por meio da vida e da morte, por meio da graça de Deus. Alcançou perdão. Já na questão de Davi pecou, silenciou. Deus até o momento silenciou. O profeta Natan ficou em silêncio. Só que no dia, não sei se você não sabe, no dia de Yom Kippur, que era a mesma exceção da graça, o dia do perdão, ninguém morreria naquele dia, foi justamente no dia de Yom Kippur que Deus abriu a oportunidade a Natan e diz: vai, repreenda Davi. Quando Davi se estremeceu, aí Natan não citou, Natan disse: não, Deus transpassou o teu pecado, tu não vai morrer. Até na graça já tinha essa exceção do dia de Yom Kippur. E Deus tinha já era do conhecimento de Deus. Quem cometesse um pecado no dia de morte e ele fosse repreendido no dia de Yom Kippur, não morreria. Glória a Deus. Era o dia sagrado ao perdão. Agora imagina a graça de Deus até quando ela se vai de uma maneira toda especial. É lindo a palavra. Quando nós compreendemos a palavra, a gente vive melhor. Ou não? A gente vive melhor com Deus, conosco, com o próximo. Glória a Deus. Sua mente é outra. A mente é outra. Porque a nossa mente, a palavra diz, parece que é depois de Coríntios, né, 16, que nós temos a mente de Cristo. A mesma mente de Cristo, a mesma revelação de Cristo que Deus deu ao Filho, ele passou para nós como direito inato de segurança. E isso leva-nos a ter uma segurança plena desta tua palavra do Senhor, nosso amado Deus. Imagina, quando cremos nas Escrituras, aí a palavra diz que cuidamos ter delas a vida eterna, versículo 39. Porque são elas que de mim testificam. É as Escrituras que testificam que Jesus é o nosso Salvador. E se nós for olhar no fundamento da palavra original, quando Isaías profetizou que Emanuel, que ainda nasceria, seria Deus conosco, cumpriu a palavra. Isaías 7, verso 14, cumpriu a palavra. Que Emanuel é Deus conosco. Só que quando Jesus esteve no mundo, ele esteve em forma de gente no meio de